Mufan era um perdedor feio, nojento e inútil, tão burro que não conseguia responder a uma única pergunta em seus testes de magia e era tão pobre que só conseguia comer arroz do lixo. Seu pai trabalhava 24 horas por dia como motorista para pagar as contas, e ele tinha que cuidar de sua meia-irmã deficiente porque ela perdeu as pernas quando ficou presa em uma máquina de lavar. No entanto, ele foi hipnotizado um dia enquanto usava um pingente de herança e foi transportado para um mundo cheio de magia e bestas misteriosas, onde se tornou o único humano a desbloquear os 2 elementos mais poderosos em vez de um. Mas antes de descobrir seus poderes, sua vida miserável continuava a mesma. Então, depois de falhar no último teste de admissão, seu pai disse que ele sempre poderia se tornar um motorista de caminhão. Mas quando Mofan disse que estava determinado a se tornar um mago, seu pai prometeu ajudá-lo a entrar na escola. Alguns dias depois, ele estava andando com seu amigo feio, que estava babando pela ídolo que vinha para a cidade. Mas naquele momento, Mofan viu seu pai implorando ao Mestre Mu para deixar seu filho frequentar a academia de magia. No entanto, depois que o Mestre Mu disse que seu filho não valia nada, ele ofereceu toda a sua casa em troca de deixar seu filho frequentar a escola. Então, o Mestre Mu aceitou. Quando viu isso, Mofan se perguntou por que o mundo era tão cruel com eles. Afinal, ele não conseguia esquecer Morningshu porque quando tinha 10 anos, lembrava-se de como ela implorou para ele fugir de sua casa abusiva. Mas, depois de algumas horas, eles foram pegos e a gangue do Mestre Mu puniu seu pai junto com ele, jogando seu pai contra uma mesa e ferindo suas costas. Naquele dia, ele avisou Mofan que quebraria todos os ossos do seu corpo se ele chegasse perto de sua filha novamente. E desde então, Mofan prometeu se tornar o maior mago. O primeiro dia de aula finalmente chegou e o professor disse a todos os alunos que eles tocariam a bola de cristal para determinar seu elemento mágico. Ao soltar essas palavras, o pingente de Mofan brilhou e todos os alunos reconheceram Mofan como o fracassado que falhou em todos os testes anteriores e riram na cara dele, dizendo que ele nunca se compararia ao poderoso papai deles, Mubai. Quando chegou a vez dele, Mubai despertou o elemento gelo, um dos talentos mais poderosos com apenas uma chance em 100 de despertá-lo. Além disso, ele já havia despertado a primeira estrela escura em seu emblema, tornando-o o cara mais forte da turma. Quando foi para o seu lugar, ele se perguntou por que o rosto inútil de Mofan estava sentado ao lado dele, mas sabia que ele seria expulso de qualquer maneira. Um por um, todos os alunos desbloquearam suas habilidades até chegar a vez de Mofan, e todos pensaram que ele nem sequer seria capaz de despertar uma habilidade mágica. Assim que ele chegou à bola de cristal, todos os alunos riram porque a bola de cristal não estava acendendo. Mas depois de respirar fundo, Mofan sentiu o universo mudando ao seu redor e viu as luzes brilhantes das galáxias enquanto a roxa começava a sugá-lo. Nesse momento, alguém da outra turma despertou a magia do trovão, então todos os alunos saíram para ver. Eles ficaram chocados, pois o trovão era o elemento mais poderoso, com apenas 1 em 1 milhão de alunos conseguindo despertá-lo. Ao mesmo tempo, Mofan também despertou a habilidade do trovão, mas a esfera começou a brilhar em vermelho depois que ele despertou o segundo elemento mais raro, o elemento fogo. Incapaz de decidir qual seria melhor em suas batalhas, porque quando ele viu a luz brilhar vermelha, percebeu que era o único na existência a despertar 2 elementos, e quando os caras voltaram, viram que ele realmente havia despertado o talento do fogo. Todos ficaram chocados porque havia menos de 1 em 1000 chances de despertar o talento do fogo. Mas Mofan percebeu que se eles estavam tão chocados com seu elemento de fogo, ele estava prestes a se divertir muito quando revelasse que havia despertado 2 habilidades em vez de 1. No entanto, ele queria manter isso em segredo por enquanto e surpreender a todos quando chegasse o momento certo. 2 meses depois, o professor explicou que para que eles pudessem lançar suas habilidades mágicas, devem despertar todas as 7 estrelas de uma vez. E quando Mubai foi mostrar seu poder, ele despertou 5 de suas estrelas. O único que estava preso em uma única estrela era Mofan, e os caras o chamaram de feio, fraco e perdedor. O fã do ídolo tentou defender seu amigo, mas o cara disse para ele tomar um banho antes de ir embora. Conforme os dias passavam, Mofan percebeu que ninguém queria ser seu amigo, mas quando estava sozinho, ele sabia que era apenas no elemento fogo que ele era fraco. Afinal, ele já conseguia controlar 6 estrelas do seu elemento trovão, mas se perguntava por que nunca conseguia despertar a 7ª estrela. Foi então que ele percebeu que esqueceu sua meia-irmã no parque, e quando foi até ela, viu que ela estava sentada sozinha, deprimida. Ele tentou procurar a cadeira de rodas dela e viu que um grupo de bandidos a tinha roubado. O líder deles tentou roubar a cadeira de rodas até que ela lhe desse seu número, mas Mofan apareceu e os chamou de canalhas, exigindo que devolvessem a cadeira de rodas.
No entanto, o cara disse para ele fugir antes que o colocassem em uma cadeira de rodas como a irmã dele. Mas, ao ouvir essas palavras, Mofan ficou determinado a liberar todos os seus poderes. Diante de seus olhos, ele começou a despertar sua galáxia novamente e começou a despertar todas as 7 estrelas, liberando sua habilidade de ira do trovão contra eles e eletrocutando o chefe deles. Todos ficaram chocados ao ver que ele era um mago e imploraram para que ele os poupasse. Um deles pediu desculpas por gastar todo o seu dinheiro em golpes de criptomoeda e implorou a Mofan por outra chance. Então ele disse para saírem de sua frente e eles começaram a fugir. Quando eles foram embora, ele disse à sua meia-irmã Tinxia que eles ficariam sozinhos em casa, então ela precisa ter cuidado com as máquinas de lavar. Ao mesmo tempo, Mubai disse ao seu tio que quer garantir que Mofan seja expulso antes do final da semana. Quando a noite chegou, Mofan se perguntou por que sua meia-irmã não tinha entrado no chuveiro com ele, então decidiu apenas ativar sua magia de fogo na água, mas queimou seu milímetro Peter. Depois de terminar o banho, Tinxia perguntou por que ele tinha uma terceira perna. Então ele disse a ela que tinha que compensar as pernas inúteis dela. Ela se perguntou como ele já conseguia usar magia de trovão, porque apenas pessoas envolvidas com cultos conseguiam melhorar em tão pouco tempo. No entanto, ele disse a ela que vinha praticando sozinho há meses e mandou ela ir se enfiar em uma máquina de lavar. Quando fechou a porta, percebeu que precisava manter suas habilidades de trovão em segredo e que precisava começar a trabalhar em seus poderes de fogo. Na manhã seguinte, Mofan viu a professora mais atraente, a Sra. Tang, e todos os caras perceberam que precisavam trocar de roupa íntima. Ela lhes disse que estava ali para mostrar o poder da magia de fogo, e ativou suas habilidades para lançar uma bola de fogo no alvo, queimando-o instantaneamente. Este era um feitiço de explosão de fogo de nível 1, uma das habilidades mais fortes, e Mofan pensou que estava prestes a se tornar poderoso demais com essas novas habilidades. Ao mesmo tempo, Mubai se perguntou como Mofan seria expulso, já que ele era poderoso demais para tirar um D no exame final. Então seu tio revelou uma pedra escura que sugaria todos os seus poderes mágicos, tornando-o fraco demais para sequer conseguir um D no teste. Sabendo que precisava esconder sua habilidade de trovão, Mofan tentou controlar as estrelas para ativar sua magia de fogo, mas nunca conseguiu passar da 5ª estrela. Com apenas um mês restante, ele decidiu continuar cultivando seus poderes mágicos, mas já havia esgotado toda a sua energia mágica. Então, com toda a sua energia restante, ele começou a meditar por dias. E à medida que as semanas passavam, ele continuava expandindo suas habilidades mágicas. Quando o exame final chegou, Mu Ningxue juntou-se ao pai para supervisionar o exame, e todos os rapazes achavam que ela era a garota mais bonita que já tinham visto. Mas Mofan nunca poderia esquecer o tempo que passou com ela. Para mostrar a eles como o teste seria conduzido, ela congelou a esfera à sua frente até que se quebrou diante de seus olhos. Todos os alunos foram testados um por um, e quando chegou a vez de Mubai, ele recebeu uma nota S por suas habilidades, mesmo que a nota mais alta possível fosse apenas um A. Todos achavam que ele era o melhor da escola, mas Mubai também queria testar sua liberação mágica e convocou uma esfera de gelo enquanto a lançava no chão, congelando o alvo à sua frente. Ele havia alcançado a nota B e Ningxue achou que ele era mediano. Mas a vez de Mofan era a próxima. O pai de Ningxue disse para ela ir embora, mas ela queria ver as habilidades de Mofan. E quando o tio de Mubai deu o sinal, um dos professores se aproximou do cristal para deixar a pedra negra embaixo dele. Isso fazia parte do objetivo de Mubai de fazer Ningxue perceber que Mofan era um completo desperdício de espaço. Quando Mofan tentou liberar sua energia, percebeu que tudo estava sendo sugado, mas o professor percebeu que algo estava errado. Então ele tentou se concentrar mais uma vez, e logo a pedra quebrou, e o professor o classificou como nível B. Todos os alunos acharam que ele era muito melhor do que pensavam, mas a Sra. Tang disse a eles que a bola de cristal estava com defeito e que ela insiste para que ele seja testado novamente. Depois de ouvir isso, os capangas de Mubai acharam que ela estava certa, já que não havia como ele ser forte o suficiente para obter a nota B. Então, o diretor concordou em testá-lo novamente, mas disse que demitiria a Sra. Tang se ela estivesse errada. Então, diante de todos, Mofan liberou suas habilidades mágicas, alcançando uma nota S e emitindo um poder ainda maior que o de Mubai. No entanto, ele não tinha terminado e pediu para ser avaliado também em seus feitiços mágicos. Então, diante de todos, ele liberou todo o seu poder em direção ao alvo. Quando começou a queimar, todos os alunos ficaram boquiabertos novamente. O diretor disse a Shuyan que Mofan era um garoto especial que merecia uma recompensa por seu esforço, então Shuyan decidiu convocar Mofan. Quando ele chegou, disse-lhe que estava disposto a esquecer suas desavenças e como ele tinha tentado fugir com sua filha em um casamento secreto. Enquanto lhe mostrava um equipamento de magia de fogo, disse que isso o ajudaria a aproveitar o poder de seus elementos e que ele seria considerado um novo membro da família deles. No entanto, Mofan achou que ele era um idiota. Disse-lhe que não era seu fantoche que lavaria suas louças como um escravo imundo, e prometeu assombrá-lo na vida após a morte por ter espancado seu pai todos aqueles anos atrás. Shuyan começou a emitir um gelo poderoso que congelou o chão e estava pronto para destruir Mofan instantaneamente.
Então o diretor disse a Mofan para pedir desculpas a Queyan, mas ele disse que preferia beber seu vômito. Ele disse que só pediria desculpas se Queyan dissesse ao pai dele que sentia muito por tê-lo espancado. Querendo impressionar a família, Mubei se ofereceu para chutar o traseiro de Mofan em batalha e forçá-lo a implorar por perdão. Mas Suyan achava que Mubai era um perdedor inútil que levaria uma surra, e decidiu oferecer seu filho para o duelo em vez disso. Quando Tang Yu disse que adolescentes não podiam duelar, Queyan sugeriu que duelassem nos próximos anos, e prometeu esfregar o rosto de Mofan no chão do banheiro dele. Algumas semanas depois, a professora deu as boas-vindas aos alunos na turma de elite e disse-lhes que eram os melhores alunos da academia e que estavam classificados pelas suas habilidades. Quando Tang Yu apareceu diante dos alunos, eles notaram suas tramas bem elaboradas e se perguntaram se ela seria ótima no desenvolvimento de enredos. Então, ela lhes disse que continuaria a ser sua professora de magia e estava ansiosa para mostrar-lhes uma magia especial. O professor começou a contar aos alunos sobre uma pulseira mágica de estrelas que tinha a capacidade de aumentar o progresso de um aluno em pouco tempo, e que quem perdesse sua pulseira seria expulso da academia. Mais tarde naquele dia, Mofan decidiu lançar uma chama em um alvo de madeira. Ao mesmo tempo, Mubai congelou seu próprio alvo e se perguntou como Mofan se tornou o melhor aluno da escola. Enquanto riam de seu rosto feio, Mofan decidiu se aproximar deles e se perguntou por que o filho de Zhao Yan estava sendo permitido treinar com um bracelete estelar por vários meses antes do duelo. Mubai revelou que seu bracelete estelar aumenta sua habilidade em 20%, enquanto a família Mu possui um bracelete especial que aumenta sua habilidade em 40%, e disse que ele não tem chance de vencer o duelo. Tendo ouvido o suficiente, Mofan começou a sair e lançou uma chama em um alvo de madeira. Naquela noite, enquanto olhava para a pulseira estelar, seu pingente começou a se aproximar dela. Então ele usou a pulseira e tentou meditar, mas o pingente se transformou em um verme e o consumiu imediatamente. Com medo de ser expulso da escola, Mofan tentou acordá-lo, mas Tang Yue apareceu ao seu lado. Ela percebeu que ele tinha perdido a pulseira e disse-lhe que ele seria expulso da academia. Sem outras opções, Mofan decidiu confessar a verdade e contou a ela que seu pingente tinha comido a pulseira. Ela perguntou como ele adquiriu o pingente, então ele disse que foi dado a ele por seu avô. Tang Yue disse-lhe que o pingente era um equipamento mágico que funciona como um impulsionador de estatísticas e que consumia energia para se atualizar para o nível espiritual. Assustado com essa descoberta, Mofan sugeriu que ela ficasse com ele, mas ela o chamou de idiota e disse para proteger o pingente a todo custo. Ela disse que o pingente dele continuaria a se tornar mais poderoso ao se alimentar de equipamentos mágicos e espíritos e pediu que ele fosse cauteloso com seu poder. Naquela mesma noite, enquanto Mofan meditava, o pingente começou a brilhar com uma luz misteriosa e intensa. Após alguns dias, enquanto os estudantes se dirigiam para uma excursão, Tang Yu lhes disse que monstros estavam à espreita fora da cidade e os alertou para permanecerem na zona segura. Ao mesmo tempo, Mofan percebeu que seu elemento de fogo havia começado a melhorar e esperava que aumentasse para o nível 2. Quando os estudantes chegaram a uma nova instalação, um homem se apresentou como Zhang Kong, que era o instrutor deles. Ele disse que os enviaria em uma caçada de recompensas por monstros para que se tornassem mais fortes. Mas os estudantes estavam com medo de encontrar seu destino, já que nunca haviam enfrentado um monstro antes. Confiante em seu sucesso, Mofan se perguntou qual seria seu prêmio por terminar a caçada. Então Zhang Kong lhe disse que ele seria recompensado com uma armadura mágica. Logo, os estudantes começaram a subir uma montanha. Quando chegaram a um penhasco, decidiram amarrar uma corda em um perdedor idiota. E enquanto ele convocava um vento, ele pulou para um novo penhasco e segurou uma rocha para sua segurança antes de amarrar a corda em uma árvore para o resto dos estudantes. Quando um perdedor gordo e nojento ficou preso nas vinhas, Mubai lançou gelo nelas e congelou as vinhas, permitindo que o gordo recuperasse sua liberdade. Mas ao começar a sair, ele tropeçou no chão porque era inútil demais para andar sozinho. Quando chegaram diante de mais cipós, Jumin os obliterou com suas chamas. Depois de um longo dia viajando pela montanha, os estudantes chegaram a uma caverna. Como foram designados para eliminar um demônio lobo de um olho só, um estudante pensou que todos seriam devorados, mas Jumin tentou dizer a ela que eles o derrotariam. Quando os estudantes começaram a entrar na caverna, Mofan disse ao perdedor idiota que havia um monstro lá dentro, que estava bebendo água do riacho. Ao perceber isso, o perdedor inútil correu para dentro da caverna para contar aos outros, mas eles o chamaram de covarde nojento e disseram que seu rosto cheirava a chá. Damn! No entanto, quando chegaram mais fundo na caverna, viram um lobo monstro diante deles e imediatamente fizeram xixi nas calças. Um dos estudantes tentou invocar seu elemento de luz, mas ele desapareceu diante dele, então ele começou a fugir como um perdedor. Jumin pensou que poderia enfrentar o monstro, mas Mofan a carregou antes que ele a esmagasse na caverna. Dentro da caverna, Mubai ativou seu distintivo e, ao se transformar em uma roupa de mago, lançou um chão de gelo para prender a pata do lobo.
Ao mesmo tempo, Mofan carregou Jumin para fora da caverna, mas depois de ver os chorões desesperados que não conseguiam encontrar o caminho de volta, ela ficou determinada e correu de volta para a caverna. Quando ativou seu distintivo, sua roupa começou a se transformar. Então ela convocou sua poeira estelar e lançou uma chama no lobo, mas ela apenas pousou diante dele. Quando quebrou o gelo, ele saltou em direção à garota, mas Zhao Liang lançou um raio nele. No entanto, ele os afastou com um sopro. Mubai decidiu acabar com isso, então tentou invocar seu elemento, mas o lobo passou rapidamente por ele, e ele caiu no chão. Jumin tentou invocar sua poeira estelar mais uma vez, mas ela desapareceu instantaneamente. Percebendo que estava cercado por perdedores imundos, Mofan decidiu ativar seu distintivo, e enquanto sua roupa se transformava em um uniforme especial, ele convocou uma chama e começou a lançar várias chamas no lobo. Com o monstro em chamas, ele voou para fora da caverna e pulou no riacho. Ao mesmo tempo, Jiang Kong ficou satisfeito que Mofan conseguiu despertar uma explosão de fogo de nível 2. No entanto, quando ele disse ao seu assistente para comandar seu lobo de estimação a se afastar dos alunos, eles descobriram que o lobo havia decidido agir por conta própria. Naquele momento, o lobo emergiu do riacho e estava pronto para devorar uma garota inútil e assustada, mas Xiaohu a salvou a tempo. Esperando distrair a besta dos outros estudantes, ele decidiu correr para dentro da caverna. No entanto, quando o lobo viu Mofan, lançou um vento que ele quase não conseguiu desviar antes de se esconder atrás de uma rocha. Quando a besta apareceu acima dele, Xiaohu voou em sua direção e conseguiu salvá-lo de ser esmagado. Então, eles começaram a voar mais fundo na caverna, enquanto o monstro continuava a persegui-los. Com o monstro fora de vista, um gorducho feio sugeriu que abandonassem Mofan e fugissem. Mas as garotas mandaram ele se danar e o chamaram de lixo inútil por querer abandonar. Zhang Kong apareceu diante deles e perguntou sobre o paradeiro de Mofan. Então Jumin disse que ele tinha ido mais fundo na caverna na tentativa de afastar o monstro de todos. Dentro da caverna, Xiaohu continuou a voar para longe da besta. No entanto, logo chegaram a um beco sem saída, e Xiaohu empurrou Mofan para um lugar seguro enquanto o lobo o derrubava com o vento. Determinado a acabar com isso, Mofan começou a invocar seu elemento trovão e lançou uma explosão na besta, fazendo-a desacelerar. Então ele invocou uma chama e lançou-a para o topo, e quando uma estalactite quebrou, ela a empalou naquele instante. Com a besta morta, uma luz saiu dela e entrou no pingente de Mofan. Então ele se apressou para ajudar seu amigo inconsciente e viu Jiang Kong voar em sua direção. Jiang Kong perguntou se ele matou o monstro e se perguntou como ele deve ter feito isso. Mofan disse a ele que fez a estalactite cair em cima dele, mas Jiang Kong não ficou convencido e achou que Mofan tinha algumas outras habilidades misteriosas. Felizmente, Mofan conseguiu desviar sua atenção e disse que Xiaohu precisava ser levado a um hospital. Então Zhang Kong carregou-o nas costas e eles começaram a sair da caverna. Logo encontraram os outros, e quando o professor perguntou o que aconteceu com a besta, Zhang Kong disse aos alunos que apenas alguns deles receberiam um A, enquanto Mofan receberia um S, pois ele considerava isso sua recompensa por matar a besta. No dia seguinte, Zhang Kong premiou Mofan com uma medalha por sua bravura e disse-lhe para se juntar ao seu exército após deixar a academia. Mas Mofan disse a ele que recusaria sua oferta e comentou que seu hálito cheirava a lixo. Alguns meses depois, enquanto meditava, Mofan começou a se perguntar como poderia aumentar seu elemento trovão para o nível 2. Como seu elemento fogo de nível 2 foi capaz de queimar o lobo, ele pensou que seu elemento trovão seria mais poderoso para destruir um monstro. Percebendo que poderia se aprimorar muito mais rápido através de seu pingente, Mofan pensou em atualizar seu pingente para o nível espiritual para melhorar 4 vezes mais rápido. No entanto, como seu pingente precisava se alimentar da alma de espíritos e monstros, Mofan pensou em se tornar um caçador de recompensas para ter espíritos suficientes para alimentar seu pingente. No dia seguinte, Mofan chegou ao salão dos caçadores de monstros e decidiu perguntar a um cara como ele poderia se tornar um caçador de monstros. Então o cara disse para ele entrar na longa fila de perdedores que também esperavam se tornar um. Ele disse a ele que apenas magos experientes com o elemento fogo eram permitidos na equipe, e que todos os outros elementos eram considerados inúteis. Mofan decidiu perguntar se magos de trovão eram permitidos na equipe, então o cara disse a ele que eles seriam aceitos num piscar de olhos, porque eram poderosos e difíceis de encontrar. Ouvindo suas palavras, Mofan decidiu entrar na fila. Quando chegou ao escritório, uma garota da equipe dos caçadores, Xiaowou, disse que eles estavam aceitando apenas magos experientes na equipe, e que eles não tinham lugar para um menino da mamãe. Mofan decidiu contar a eles que ele possui o elemento trovão, mas eles pensaram que ele era um mentiroso nojento e era feio demais para possuir um talento tão único. Diante dos olhos deles, Mofan começou a invocar seu elemento de trovão e os perdedores na fila perceberam que suas chances de entrar na equipe estavam oficialmente arruinadas. Naquele momento, o líder apareceu diante dele e o acolheu na equipe. Quando Mofan começou a dizer-lhe que era um novato fraco e sem esperança, que era preguiçoso demais até para correr, o líder inútil disse-lhe que ele seria treinado para se tornar o próximo Usain Bolt.
Ele disse aos perdedores restantes para irem para casa e afirmou que suas caras feias lhe trariam pesadelos. Logo, ele começou a apresentar Mofan à equipe, mas uma mulher apareceu e disse que um monstro havia invadido uma escola secundária distante. O líder disse a Mofan que eles tinham que eliminá-lo imediatamente, então ele se ofereceu para segui-los. Quando chegaram ao local, o líder disse à sua equipe para proteger os estudantes próximos e disse a Mofan para verificar a cantina em busca do monstro. Quando ele começou a caminhar, seu telefone tocou, assustando-o. Sua irmã disse que tinha saído do dormitório durante a evacuação de emergência, mas tinha visto uma garota entrar na cantina e não voltar. Naquele instante, Mofan viu um monstro olhando para ele por trás de uma janela. Quando disparou um ataque, ele conseguiu desviar, mas o refeitório explodiu em chamas antes que os sprinklers apagassem o fogo. O monstro atravessou o vidro com um golpe, mas Mofan saltou para longe e ele começou a empurrar as mesas. Quando a besta disparou outro ataque, um escudo apareceu diante de Mofan e Xiaoxi gritou para ele sair do salão. A equipe entrou rapidamente e começou a evitar os ataques do monstro enquanto Xiaoxi protegia Mofan com um escudo. O líder tentou queimá-lo com as chamas e desencadeou uma tempestade de fogo sobre ele, fazendo-o cair. Com a equipe reunida ao redor, Kai Tang tentou liberar seu poder, mas ele voou em direção a ela e evitou o escudo de Xiaodi. Quando tentou cortá-la, Mofan lançou um raio para eletrocutá-lo e ele caiu rígido no chão. Impressionado com seu desempenho, o líder decidiu promover Mofan a membro permanente da equipe. Mas Mofan estava apenas contente por finalmente ganhar algum dinheiro. Diante de seus olhos, uma luz saiu da besta e entrou em seu pingente. Mas Mofan ficou surpreso que os outros não pudessem vê-la. Rock disse ao líder que um estudante foi dado como desaparecido e temia que ela pudesse ter sido arrastada para um túnel. Então o líder sugeriu que informassem os outros magos para apoiá-los no resgate dela. Naquela noite, ao voltar para casa, Mofan encontrou sua irmã na cabine telefônica e ela lhe disse que estava com muito medo de ir para casa sozinha, pois temia que ele pudesse ter se tornado jantar para o monstro. Então Mofan disse a ela que eles o haviam eliminado e estariam seguros para sempre. No dia seguinte, o líder deu a Mofan seu próprio cheque por ter matado a besta e disse-lhe que tinha decidido pagá-lo como membro em tempo integral porque estava satisfeito com sua bravura. Mas Mofan estava apenas feliz por finalmente poder ganhar dinheiro. Alguns dias depois na escola, Jiumin disse a Mofan que gostaria de falar com ele mais tarde, mas ele pensou que ela estava apaixonada por ele e iria confessar seus sentimentos, já que ele a resgatou na caverna, então ele aceitou vê-la. No entanto, naquela noite, quando se encontraram em uma velha fábrica, ela lhe disse que o bairro estava perturbado por ruídos estranhos todas as noites e que temia que a fábrica estivesse assombrada por fantasmas. Quando ele perguntou por que ela não informou a polícia, ela lhe disse que o convidou para o local porque ele era o melhor aluno da academia. Ao subir o prédio, ele passou pela janela e desceu uma escada para dentro da fábrica. Enquanto ele estava procurando por monstros, Jiumin arrombou a porta, quase fazendo-o urinar nas calças. Enquanto ele espalhava um pó revelador, Jiumin perguntou se ele havia se juntado aos caçadores de monstros, mas ele ignorou a pergunta dela. Ele olhou para as pegadas do monstro e descobriu que era uma besta diferente da que eles haviam encontrado antes. Diante de seus olhos, o demônio emergiu de um túnel e começou a lamber um pouco de molho de tomate. Jiumin se aproximou de Mofan com medo, percebendo que era um demônio lobo de um olho só, e sugeriu que fugissem. No entanto, Mofan logo descobriu que a besta estava devorando aldeões fugitivos e se escondia dentro do túnel após cada lanche, então ele disse a Jiumin para avisar a todos sobre o monstro e informar a polícia depois. Mas Jiumin começou a chamar a polícia imediatamente. Naquele instante, o monstro os avistou, então Mofan a carregou imediatamente. Enquanto ele se apressava, temendo por sua segurança, o lobo saiu da fábrica em perseguição. Então eles se jogaram no chão e Mofan lançou chamas na entrada. Mas enquanto fugiam, a besta os perseguiu até um armazém. Enquanto se escondiam, Mofan disse a Jiumin para informar a polícia imediatamente e se ofereceu para servir de isca para a besta. Mas ela achou que ele seria pulverizado e sugeriu que fugissem juntos. Quando o monstro apareceu diante de seus olhos, Mofan a empurrou para a segurança, permitindo que ela fugisse para salvar sua vida. Quando o monstro investiu contra ele, ele se protegeu com sua armadura mágica, mas foi arremessado e tropeçou para fora da fábrica. Logo, o monstro apareceu diante dele. Mas quando Mofan tentou invocar uma chama, Kai Tang e um cara aleatório apareceram na cena e lançaram um grande gelo que prendeu os pés do monstro. Com Mofan ainda em choque, Kai Tang gritou para ele escapar, mas ela não percebeu que ele era seu novo companheiro de equipe. E eles pensaram que ele era um covarde inútil que estava fugindo como um frango. Então, eles decidiram lançar mais gelo ao redor da besta para contê-la, e logo a besta estava completamente coberta de gelo. Quando Mofan chegou, o líder disse a ele que a besta era um demônio lobo mutante que poderia acabar com todos em um instante. Então Liu Enji disse para ele eletrocutá-la com um raio.
Quando Mofan lançou uma explosão contra o monstro, ele ficou vermelho naquele instante. Então o líder disse à equipe que o dever deles era conter a besta até que outros magos chegassem. Ao pronunciar essas palavras, o gelo começou a rachar e o lobo emergiu e começou a evoluir para o nível guerreiro. Com medo por si mesmo, Li Wenji sugeriu que fugissem, mas o líder disse-lhe para se recompor e afirmou que o monstro destruiria o bairro se recuperasse a liberdade. Com o monstro continuando a evoluir, o líder sugeriu que o eliminassem imediatamente. Então Rock lançou chamas sob o gelo, e o líder lançou uma bola de fogo que fez uma poderosa chama irromper e derrubou a besta de lado. No entanto, o monstro reapareceu e voou em direção à equipe, mas Shao bloqueou-o com um escudo antes que os outros pulassem para longe. Enquanto o monstro tentava forçar sua passagem pelo escudo, Mofan salvou Shao e começou a correr, então o líder lançou uma poderosa chama que se espalhou pela área e subiu em direção ao céu. No entanto, o monstro não estava ferido e tentou se aproximar do líder, mas Rock invocou terra diante dele e Shao lançou um escudo, mas ele quebrou a água. Com o líder perto da aniquilação, Kai Tang lançou cristais de gelo no monstro e voou para longe antes de ser destruído. O cara aleatório prendeu o monstro no gelo e escapou por pouco de seu destino, mas o líder foi arremessado de volta a um veículo. Felizmente, Mofan lançou um relâmpago em direção ao céu e conseguiu prender a besta dentro com um trovão de nível 2. Enquanto a besta continuava a evoluir, os caçadores perceberam que eram inúteis para derrotá-la. Então Li Wenji sugeriu novamente que fugissem, mas o líder o chamou de covarde nojento e disse que sua avó de 80 anos era mais dura do que ele, então lançou mais chamas para apoiar Mofan. Mas quando o monstro tentou devorá-lo, uma grande inundação o varreu e um novo mago, Yang, apareceu atrás deles. Ele disse que cuidaria do assunto e começou a correr em direção ao monstro. Ao liberar um poderoso tornado, ele levantou a besta alto no ar e a jogou com força no chão. Com o monstro morto, sua alma flutuou para o pingente de Mofan. Kai Tang disse a Yang que vários monstros têm aparecido na cidade e perguntou se as pessoas deveriam ser avisadas sobre eles, mas ele disse a ela que era melhor deixar as pessoas no escuro. Depois de voltar para a academia, Mofan tentou pular a cerca, mas caiu ao ouvir uma voz. Feliz por vê-lo vivo, Jumin correu para abraçá-lo. Mas Mofan estava apenas feliz por sentir o calor de seu abraço. Na noite seguinte, Mofan tentou meditar, mas descobriu que seu pingente não se conectava à sua alma. No entanto, quando ele tentou acordá-lo, ele começou a brilhar, e ele percebeu que tinha evoluído para o nível espiritual. Alguns dias depois, Mofan deu dinheiro à irmã para um novo telefone, mas ela perguntou se ele tinha se tornado um ladrão de banco. Então ele disse a ela que tinha um novo trabalho como caçador de recompensas, e estava procurando cuidar dela como seu irmão mais velho. Encantada com suas palavras, ela decidiu contar a ele que havia despertado sua magia de cura, e que poderia curá-lo se ele se machucasse durante suas caçadas a monstros. Algumas semanas depois, Xiahou começou a contar a Mofan que Joian havia convidado vários convidados para seu duelo, e esperava humilhá-lo como um perdedor sem valor no aniversário de seu filho. Depois disso, Tang Yu apareceu diante deles e disse a Mofan que o diretor estava esperando para vê-lo. Dentro do escritório do diretor, ele disse a Mofan que o vencedor do seu duelo seria treinado na Fonte Sagrada, que era um poderoso fluxo de água mágica que potencializa as habilidades de um mago, mas estava começando a desaparecer. Ele disse que apenas um jovem mago era permitido na Fonte Sagrada a cada ano, e ele esperava que Mofan ganhasse a vaga. Mas o professor disse que ele não tinha esperança, e que o filho de Joian o derrotaria de olhos vendados. No entanto, ele queria que Mofan fizesse o seu melhor e caísse como um herói solitário. Naquela noite, enquanto Mofan observava o ambiente, a filha de Joian, Mu Ningxu, apareceu ao seu lado e disse-lhe para abandonar o duelo. Ela disse que o irmão dela era um bruto frio e perverso que esmagaria sua alma e corpo até virar pó. Mas Mofan não estava preocupado e prometeu dar uma surra nele. Depois de perceber que ele estava decidido, ela resolveu perguntar por que ele estava disposto a arriscar a vida na batalha. Então ele disse a ela que seu pai era um pedaço horrendo de lixo que merecia levar uma surra por intimidar o pai dele. Ele se lembrou de como Joian chutou seu pai depois que foi pego tentando fugir com ela, e sempre esperou fazê-lo sentir como se Checheng tivesse voltado. Quando ele convocou uma chama, prometeu destruir o irmão dela como se fosse um ladrão inútil. No dia seguinte, Mofan chegou à casa da família Mu para seu duelo e encontrou sua equipe, que não o reconheceu. Kai Tang ficou irritada ao vê-lo e disse que seu irmão iria acabar com ele. Quando ele começou a sair, a equipe achou que ele parecia familiar, mas Kai Tang disse a eles que Mofan era o perdedor mais idiota que poderiam esperar conhecer. Algumas horas depois, Zankon encontrou Mofan enquanto ele estava comendo e perguntou se ele estava finalmente disposto a se juntar ao seu exército. Mas Mofan achou que ele ainda era inútil e disse para ele cair fora. Pouco depois, seus amigos apareceram diante dele e disseram que tinham vindo para torcer por sua luta, mas ele não se importava com seus rostos repugnantes. Naquela noite, com todos os convidados reunidos na arena, o filho de Joian, Yu Ang, começou a se aproximar de Mofan.
Enquanto se enfrentavam, Yuang começou a congelar a mão de Mo Fan e disse que iria chutá-lo direto para o hospital. Mas Mo Fan disse a ele que destruiria seu rosto feio e o derreteria do gelo. Quando Joian ordenou o início do duelo, Yuang levantou a mão e lançou o gelo rastejante em direção a Mo Fan, mas ele o derreteu e lançou uma chama que Yuang evitou por pouco. Desesperado para escapar, ele ativou seus sapatos mágicos e desapareceu de outra chama antes de desaparecer novamente. Procurando detê-lo, Mo Fan lançou uma poderosa labareda, mas Yuang pulou para longe e voltou antes de desviar de mais fogos e desaparecer. Quando Mo Fan desencadeou outra tempestade de fogo e Yuang pulou sobre ele, e ao aterrissar, disse-lhe que ele era tão inútil quanto seu rosto feio. Ele começou a liberar uma tempestade de gelo de nível 3 que transformou o chão da arena em gelo e fez as chamas de Mo Fan desaparecerem. Ao mesmo tempo, na arena, o diretor sugeriu cancelar o duelo antes que Mo Fan congelasse até a morte, mas Joian disse que deseja ver o rosto feio de Mo Fan esculpido no gelo. Ao mesmo tempo, as chamas de Mo Fan continuavam a desaparecer, então ele decidiu despertar as 7 estrelas do seu elemento de fogo, e, ao invocar uma chama, mais chamas começaram a cercá-lo e se transformaram em uma tempestade de fogo. Enquanto ele liberava as chamas, começou a derreter o gelo, então Yuang decolou novamente, mas Mo Fan aumentou o poder de seu ataque e, ao atingir os sapatos de Yuang, explodiu em uma poderosa explosão e espalhou uma luz ofuscante pela arena. No entanto, Yuang se levantou novamente, mas ficou surpreso que Mo Fan conseguiu despertar um elemento de fogo de nível 3. Então ele jogou sua capa de lado e revelou sua armadura mágica. Esperando salvar Mo Fan da aniquilação, Zankong disse-lhe para abandonar a luta e disse que a armadura de Yuang era impenetrável. Quando Yuang começou a chamar Mo Fan de inútil, alguém que continuaria a ser um perdedor, Mo Fan lembrou que seu pai esperava por seu sucesso como mago. Inspirado por essa memória, Mo Fan começou a liberar um poderoso relâmpago e sua equipe idiota finalmente descobriu que ele era a mesma pessoa. Quando ele despertou todas as 7 estrelas, mais trovões o cercaram e Yuang percebeu que estava frito e começou a rezar as orações do Senhor. Mo Fan levantou a mão e direcionou o raio em sua direção, fazendo com que sua armadura se desfizesse antes de envolvê-lo. No entanto, Yuang não se renderia. Então ele lançou estacas de gelo para prender Mo Fan, mas ele as chutou em sua direção. Ao conseguir conectar suas estrelas, ele destruiu as estacas e lançou um poderoso raio em Yuang antes de adicionar as chamas para dar mais sabor. Quando a batalha terminou, Mo Fan confrontou Doyan e disse-lhe para pedir desculpas ao seu pai. Então ele se aproximou de Mo como um homem honrado e disse que lamentava por tê-lo chutado todos aqueles anos atrás. Ao declarar Mo Fan o vencedor, anunciou que ele teria permissão para treinar na fonte sagrada como recompensa por vencer o duelo, então todos aplaudiram sua decisão. Mais tarde naquele dia, enquanto os estudantes comemoravam a vitória de Mo Fan, Jiumin disse a ele que estava orgulhosa do homem que ele estava se tornando e gostaria de ter filhos com ele. Mas ele achou que ela era uma interesseira e decidiu ignorá-la. Alguns dias depois, Xiahou encontrou Mo Fan fora de uma loja e perguntou se ele tinha esquecido do seu treinamento na fonte sagrada. Mas Mo Fan disse a ele que pretendia passar o dia inteiro com sua irmã, já que era o aniversário dela. No entanto, ela conseguiu persuadi-lo e disse para ele ir para o treinamento. Então Xiahou prometeu levá-la para casa. Quando Mo Fan chegou à grande instalação, Joian e Tang Yue o receberam e o conduziram a uma caverna secreta. Joian disse a Mo Fan que ele ficaria trancado no espaço sagrado por uma semana. Então Tang Yue lhe deu um livro especial e disse que isso o ajudaria a liberar magia de nível médio assim que ele alcançasse o nível médio. Quando ele começou a sair, encontrou o líder da equipe que era estúpido demais para dizer seu nome. Quando Mo Fan se perguntou por que estava na instalação, o líder lhe disse que estava em busca do jovem estudante que havia desaparecido quando o monstro atacou a cantina do colégio e suspeitava que alguns magos poderosos estavam controlando os monstros para causar grande destruição dentro da cidade. Logo, Mo Fan chegou a um enorme portão e a segurança o deixou entrar. Quando Mo Fan chegou à fonte sagrada, ele descobriu que sua XP estava aumentando drasticamente e seu pingente começou a se mover em direção à água. No entanto, quando parou, Mo Fan começou a meditar. Enquanto isso, fora da cidade, alguns magos estavam patrulhando a área, mas um monstro cortou um deles e estava pronto para matar todos. Ao mesmo tempo, o exército viu sinais vermelhos no céu e percebeu que os monstros estavam próximos. Dentro da floresta, os magos sobreviventes informaram Zankong que os monstros haviam matado o resto deles, mas logo foram devorados. Ao perceber isso, Zankong disse aos seus homens para ativarem o alarme de emergência e eles o fizeram imediatamente. Dentro da cidade, as pessoas começaram a fugir dos monstros, mas quando um se aproximou de um menino, Tang Yue o destruiu com uma chama e observou enquanto uma grande besta voava pela cidade. Ao mesmo tempo, vários magos atacaram os monstros com suas chamas, mas quando um apareceu diante do capitão, ele o socou com um grande fogo, fazendo-o desaparecer. No entanto, quando tentou avisar seus homens para serem cautelosos, um novo monstro o cortou por trás.
Um mago disse a Zancon que várias bestas tinham começado a invadir a cidade, então ele disse aos seus homens para resgatar as pessoas e eliminar os monstros imediatamente. Enquanto isso, Mofan tentou conectar suas estrelas, mas isso o lançou para longe. Ele se lembrou de que Tang Yue lhe dissera que ele precisava transformar sua poeira estelar em nuvens estelares antes de alcançar um nível intermediário com seus elementos, mas ele achava que estava completamente sem esperança. Enquanto isso, na instalação, quando Zhou Yan e Mu Ningxu se apressaram para fora, encontraram vários monstros diante deles. Então, Mu Ningxu começou a lançar gelo neles e conseguiu congelá-los instantaneamente antes de destruí-los. No entanto, uma besta disparou um tiro e Zhou Yan foi ferido pela explosão. Então, dois magos invocaram um pássaro e, enquanto lançavam chamas nas feras, ele voou com elas. Por outro lado, Mofan tentou conectar todas as suas estrelas, mas a caverna começou a tremer e monstros caíram na instalação. Quando a porta se abriu para a caverna, a segurança disse a Mofan para correr pela sua vida, mas o monstro o destruiu diante de seus olhos. Felizmente, uma garota o explodiu com seu elemento de água e entrou na caverna. Quando Mofan perguntou quem ela era, ela disse que seu nome era Yu Xin e que ela era a líder da equipe dentro da instalação. Ao tocar uma barra, a água começou a recuar e a fluir para uma pequena garrafa. Quando apareceu diante de Yu Xin como uma garrafa minúscula, ela rapidamente a escondeu. Enquanto desciam os degraus, uma porta se abriu para um túnel secreto. Então ela disse a Mofan que era a única saída da caverna e começou a entrar. Enquanto começavam a caminhar, ele se perguntou como a besta entrou na instalação. Então Yu Xin lhe disse que uma ordem negra de magos havia criado sua própria fonte de água que transforma monstros em bestas sem mente, e que eles poluíram a chuva com essa água, fazendo com que os monstros se tornassem 2 vezes mais poderosos antes de invadir a cidade. Depois de uma longa caminhada pela caverna, eles chegaram a uma escada, então Yu Xin começou a subir até o topo, e Mofan começou a gotejar quando percebeu que veria sua bela trama. Então decidiu aproveitar a vista. Quando chegaram lá fora, descobriram que uma grande besta havia tomado a cidade e que a cidade já estava em ruínas. Enquanto isso, na cidade, as pessoas continuavam fugindo dos monstros. Mas quando um monstro tentou acabar com a irmã de Mofan, um homem a salvou por pouco de seu destino. Ele disse a ela que o mundo deles estava prestes a acabar e sugeriu que ela começasse a recitar a oração do Senhor. Ao mesmo tempo, Mofan começou a sair e disse a Yue Xin que pretende encontrar sua família. Mas ela decidiu dar-lhe o pequeno frasco e disse-lhe para escondê-lo na zona segura, pois os monstros viriam atrás dela em busca dele, e disse que o mundo deles desmoronaria se a água fosse roubada por seus inimigos. No entanto, Mofan estava apenas preocupado em ver sua família novamente e disse a ela para beber a água suja. Então ela o chamou de idiota, ignorante e inútil e disse que sua família seria destruída se a água fosse perdida. Ao perceber isso, Mofan concordou em proteger a garrafa e mostrou a ela sua família, dizendo para rezar pela segurança deles, e logo se apressou para ir embora. Pouco depois, ele chegou à academia de magia e descobriu que havia um escudo mágico ao redor dela. Ao mesmo tempo, dentro da academia, um monstro tentou devorar um estudante, enquanto um novo monstro devorava outro. Com medo por si mesma, uma garota tentou invocar seu elemento e conseguiu desaparecer em um novo corredor, mas foi eliminada por outra besta. Enquanto 2 garotas fugiam de um monstro, Jumin tentou queimá-lo, mas quando ele reapareceu, Mubai o atingiu com gelo. Ele prometeu protegê-las e disse para segui-lo. Então começaram a subir as escadas. Quando um monstro correu para devorar o gorducho inútil, Mubai lançou gelo para congelá-lo. Ao mesmo tempo, em uma aula, um monstro estava prestes a acabar com uma garota, mas o professor o destruiu com sua luz. Quando tentou reaparecer, ele o eliminou instantaneamente. Quando uma besta invadiu outra aula, o gordo inútil tentou queimá-la, mas descobriu que era inútil demais para invocar seu elemento. Na esperança de salvar sua ex-idiota, Zhou Tin liberou seu trovão para destruí-lo, mas logo percebeu que o gordo feio havia desmaiado de medo. Ao mesmo tempo, no corredor, 2 monstros cercaram Xiaohu e sua paixão. Mas quando eles voaram para acabar com eles, ele desapareceu no vento e apareceu nos degraus. No entanto, sua paixão foi derrubada por uma nova besta, que tentou esmagá-lo, mas foi afastada pelo trovão de Mofan. Quando começou a se levantar, Mofan lançou seu relâmpago, mas não foi afetada. Então Xiao lançou um vento como distração, permitindo que Mofan a incinerasse com uma chama poderosa. Com o monstro derrotado, Mofan sugeriu que eles fossem para um lugar mais seguro antes que novos monstros aparecessem. Dentro de um salão, o professor disse aos alunos que a opção mais segura era seguir para a zona segura fora da cidade. Então alguns alunos se ofereceram para explorar as ruas em busca dos covardes inúteis. Quando Mofan e seus amigos entraram no salão, todos ficaram felizes em vê-lo vivo, e pensaram que seu salvador havia chegado. Enquanto isso, Yue Xin estava fugindo de uma grande besta. Enquanto ela disparava uma luz, ele desviou e saltou para acabar com ela, mas foi repelido por um poderoso raio de luz. Yang apareceu como seu salvador, e disse a ela que o Conselho Negro era responsável pelo ataque do monstro à cidade. Ele disse que eles pretendiam roubar sua água mágica para utilizar a energia dentro dela e comandar as feras para destruir a cidade. Ele decidiu perguntar a ela onde havia escondido a água mágica,
Então ela contou que pediu a Mo-Fan para escondê-la em um lugar seguro. Enquanto isso, quando os estudantes chegaram à cidade, o professor sugeriu que se separassem em grupos menores e explorassem a estrada em busca de monstros. Quando Xiao Hu avistou um monstro, ele decidiu chamar os outros, mas quando chegaram, descobriram que o monstro havia desaparecido. Na esperança de encontrar o monstro novamente, o professor disse a Xiao Hu e Ying Lu para explorarem a área à frente, então eles decidiram partir. Quando Ying Lu chegou a uma rua tranquila, ela começou a olhar ao redor, mas um monstro sorrateiro a matou com um golpe. Ao ouvir seu grito, Mo-Fan correu para o local e descobriu que ela havia sido morta. Como os alunos estavam com medo de serem transportados para outro mundo, uma besta inútil tentou se aproximar sorrateiramente da paixão de Xiao, mas foi avistada a tempo. No entanto, ele desviou do trovão de Mo-Fan, mas logo foi lançado de lado antes que o professor o assasse como sushi. Enquanto prestavam suas últimas homenagens, Mo-Fan esperava nunca mais ver outro estudante eliminado. Quando o professor perguntou como Mo-Fan conseguiu atingir o monstro com seu trovão, ele disse que era um caçador de recompensas com uma equipe especial e que havia evoluído de um idiota inútil para um herói local. Pouco depois, Xiao Hu apareceu diante deles e disse que havia 3 monstros terríveis à frente na estrada, então Mo-Fan sugeriu que os eliminassem um por um. Alguns minutos depois, Xiao começou a espionar uma besta de um olho só e esperava atraí-la para longe do grupo. Quando o avistou, começou a avançar como um touro louco, e ele escapou por pouco de suas garras poderosas. Então, ele convocou um vento e começou a flutuar, mas a besta o perseguiu e, ao tentar devorá-lo, ele começou a girar de um lado para o outro. Mas enquanto se movia entre as árvores, o lobo conseguiu atingi-lo. Com Xiao Hu ferido, ele começou a correr, mas o monstro o perseguiu e o derrubou com suas garras. Felizmente, ele conseguiu explodir o rosto do monstro e flutuou para longe, mas a besta estava determinada a acabar com ele. Então começou a procurá-lo. Xiao Hu pensou que logo seria transportado para outro mundo, mas estava determinado a manter a besta longe do grupo. Então, quando ela voou para acabar com ele, ele desapareceu como uma sombra voadora, deixando a besta enterrada sob os escombros. Antes que percebesse, Xiao Hu chegou a um beco sem saída, mas quando o monstro o empalou, ele desapareceu no ar, fazendo-o tropeçar em postes de metal e foi Isekai-D naquele instante. Ao mesmo tempo, Mubai estava tentando congelar outro monstro, mas o nojento gorducho tinha urinado nas calças e sugeriu que corressem para salvar suas vidas. Quando ele começou a correr, Mubai correu atrás dele como um covarde inútil. Enquanto isso, Mo-Fan e Zhao Ting tentaram eliminar um lobo, mas Xiao chegou e desmaiou devido aos seus ferimentos. Ao mesmo tempo, Mubai e o gordo perdedor estavam fugindo do monstro, então Mo-Fan lançou uma chama nele. Mas quando o monstro começou a se erguer através das chamas, ele o prendeu com relâmpagos e aumentou o poder das chamas até que se incinerasse diante de seus olhos. Com os monstros derrotados, Mo-Fan sugeriu que Mubai eliminasse os monstros com estacas de gelo na próxima batalha. Mas o gordo nojento achou que Mubai deveria ser o responsável e disse a Mo-Fan para enfiar seu comando no rabo. No entanto, Mo-Fan ameaçou arrancar todos os dentes de sua boca imunda. Quando perceberam que o ferimento de Xiao não estava cicatrizando, o professor disse que precisavam encontrar uma cura de sangue para ele. Mas Xiao Hu parou Mo-Fan e sugeriu que o abandonassem e se salvassem. Mas Mo-Fan disse a ele que ele era importante para o grupo e se ofereceu para ir em busca da cura de sangue. Alguns minutos depois, o gordo feio decidiu vasculhar a cidade em busca de monstros, mas percebeu que todos haviam desaparecido. Então, começaram a viajar novamente, mas se perguntaram por que os monstros haviam sumido de vista. Após ouvir um barulho, Mubai tentou procurar por monstros, então o grupo se escondeu atrás dele para segurança. Diante de seus olhos, um grande monstro apareceu e continuou a tremer o chão a cada passo. Horrorizada com a visão, Jumin se perguntou que tipo de besta era aquela, então Mubai disse a ela que era um monstro de classe geral, e que ele poderia derrotá-los todos num piscar de olhos. Do outro lado da cidade, um monstro tentou atacar um menino, mas Yue Xin o destruiu. Quando outra besta se juntou à festa, o assistente de Zhang Kong, Bai Yong, chegou em sua própria besta e os espantou. Quando ela perguntou para onde ele estava indo, ele disse que pretendia proteger um estudante dos monstros. Dentro de uma loja, Mo-Fan começou a procurar a cura de sangue, mas encontrou um buraco no chão e descobriu um monstro fazendo algo desagradável. Quando o monstro o viu, disparou-se um tiro que atravessou o teto. Felizmente, uma cura de sangue caiu diante de seus olhos. Quando o monstro emergiu do buraco, tentou atacá-lo, mas caiu para fora e foi devorado pela grande besta. Mo-Fan percebeu que todos os monstros menores haviam desaparecido porque tinham medo do grande lobo. Mas quando começou a pensar que estava seguro, a besta apareceu diante dele e começou a bater no telhado até que a loja foi destruída. Enquanto isso, quando o grupo começou a se perguntar se Mo-Fan havia encontrado seu destino, ele emergiu do chão ileso. Ele lhes disse que conseguiu escapar do monstro e que conseguiu encontrar a cura de sangue. Então o professor colocou a cura no ferimento de Tiao e ele cicatrizou instantaneamente. Após algumas horas, o grupo começou a se aproximar da zona segura, mas percebeu que Bai Yong estava parado na estrada à sua frente.
Baion disse a Mofan que tinha vindo resgatá-lo e exigiu a fonte sagrada. Mas Mofan achou que o rosto dele cheirava a merda e disse que entregaria ao comandante em vez disso. Desesperado para ter a água, Baion ameaçou eliminá-lo. Com um estalo, ele convocou 3 monstros feios do chão e o leão atacou, aproveitando sua distração. Quando Shao tentou salvá-lo, um monstro saltou em sua direção com um golpe, mas ele foi protegido por um escudo. Naquele momento, ele percebeu que Rei-Yu o havia salvo e descobriu que ela tinha sido eliminada por outro monstro. Quando a besta tentou acabar com ele novamente, Zhao Tin a atingiu com trovão, enquanto Mubai a congelou em gelo. Quando saltou alto, Jumin a incinerou e conseguiu queimar outra com sua explosão de chamas. Com as feras momentaneamente derrotadas, Shao tentou salvar sua paixão, mas ela disse que estava feliz por salvar a vida dele e que o ama muito. À medida que mais feras começaram a aparecer, Mofan conseguiu conectar suas estrelas e invocar chamas ao seu redor antes de lançar o monstro contra a rocha. Quando Baiyong ameaçou aniquilar Xiao, 2 estudantes apareceram para protegê-lo. Mofan percebeu que não havia como escapar e começou a beber a água em vez disso. Irritado com essa visão, Baiyong disse a ele que o destruiria como um lixo imundo e inútil. Mas Mofan convocou um poderoso relâmpago e levantou a mão para liberar um golpe feroz de trovão antes de lançar outro em Baiyong. Ao desviar, ele disse a Mofan que suas habilidades eram inúteis e se autodenominou Senhor Invencível. Mas Mofan desviou do golpe do monstro e começou a evitar os outros golpes com movimentos graciosos. Enquanto uma besta desviava do gelo de Mubai, outra evitava as chamas de Jumin, e quase o socaram no chão. No entanto, Mofan havia convocado um shuriken de chamas, e enquanto queimava os monstros com seu fogo, Jumin o apoiava com suas próprias chamas. Aproveitando a distração dela, o leão lançou Jumin contra as rochas, mas Mofan conseguiu escapar de seus ataques. Ao mesmo tempo, o professor tentava se aproximar sorrateiramente de Baiyong, e ao pular, lançou uma luz ofuscante permitindo que Mofan liberasse um selo de relâmpago. No entanto, Baiyong estava ileso, e um monstro surgiu do chão como seu protetor. Esperando acabar com o monstro, o professor lançou uma luz mais brilhante, mas a besta não se abalou. No entanto, Mubai aproveitou a distração e matou Baiyong com seu gelo, lançando-o contra as rochas. Naquele instante, todos os monstros começaram a desaparecer, mas Xiao continuou chorando por sua paixão morta. Quando Yong e seus homens chegaram, o gorducho os acusou de trabalhar para a Ordem Negra, e disse que Baiyong tinha tentado acabar com eles. Com Yong chocado por essa descoberta, Mofan decidiu contar a ele que Baiyong estava trabalhando com seus inimigos, e tinha tentado tirar a fonte sagrada dele. No entanto, os homens de Yong pensaram que os estudantes eram os verdadeiros inimigos e tinham eliminado intencionalmente seu camarada. Então Yong sugeriu que examinassem o corpo dele para descobrir a verdade. Quando o grupo chegou à zona segura, perceberam que várias pessoas estavam feridas e se perguntaram se o resto dos estudantes chegaria a tempo. No dia seguinte, Mofan chegou a um telhado para se encontrar com Zhang Kong. Então, um mago lhe disse que Baiyong foi descoberto apoiando seus inimigos e havia matado um dos estudantes enquanto eles se dirigiam para a zona segura. Chocado com essa realização, Zhang Kong pediu desculpas a Mofan por sua perda e exigiu a fonte sagrada. No entanto, quando Mofan lhe disse que a bebeu, Zhang Kong achou que ele tinha perdido a cabeça e ameaçou jogá-lo do prédio. Com medo de encontrar seu destino, Mofan tentou dizer-lhe que era a única maneira de manter a água longe de seus inimigos, mas Zhang Kong achou que ele estaria melhor abraçando o chão. No entanto, ele decidiu perdoá-lo e começou a se perguntar como os monstros haviam invadido a cidade em primeiro lugar. Ele disse aos seus homens que a única maneira de derrotar os monstros era eliminando o comandante das feras, mas temia que isso fosse uma tarefa quase impossível. No entanto, era a única chance de recuperar a cidade, então ele abriu suas asas e decolou para o céu, enquanto seus homens o seguiam em grandes pássaros. Logo, Ningzhu apareceu diante de Mofan e correu até ele, feliz por vê-lo vivo, mas Zhuyin os avistou e chamou Mofan de covarde imundo por não retornar à batalha. Mofan disse a ele que ele era o covarde e disse que seu rosto feio o faria se masturbar para sempre. Mas Ningzhu protegeu seu pai antes que Mofan quebrasse seus dentes, então ele começou a ir embora, mas estava triste que ela estivesse presa com uma desculpa inútil e idiota de pai. Naquela tarde, quando Mofan chegou a um escritório, ele perguntou se sua família havia sido resgatada. Então a senhora verificou o computador e disse a ele que eles não estavam dentro da zona segura, deixando-o desapontado. Um oficial, Cheng, entrou no escritório e sugeriu que encontrassem a passagem subterrânea que estava levando os monstros para a cidade, dizendo que essa era a melhor chance de parar os monstros. Ao ouvir suas palavras, Mofan lembrou-se de que havia encontrado uma besta de um olho só no refeitório da escola, então disse a eles que as bestas estavam invadindo a cidade por um túnel dentro da escola. Com essa descoberta, Cheng sugeriu que destruíssemos os túneis imediatamente. Naquela noite, Mofan encontrou seu pai e ficou encantado em vê-lo novamente. Quando se perguntou como ele foi resgatado, seus companheiros de caça apareceram e disseram que Yue Xin o havia resgatado de uma besta, mas morreu em seu lugar.
No entanto, o velho logo começou a chorar e temia que Xinxia também tivesse encontrado seu destino. No dia seguinte, enquanto as equipes estavam prestes a partir, Mofan se ofereceu para segui-los até a cidade e disse que deseja encontrar sua irmã. Mas os estudantes acharam que ele tinha perdido a cabeça, e seu pai disse que ele se tornaria jantar para os monstros. Mas Mofan disse a eles que não abandonaria sua irmã e estava disposto a arriscar sua vida novamente. Enquanto isso, no porão, as pessoas estavam cansadas de esperar. Quando um homem sugeriu que fossem para a zona segura, outro homem se ofereceu para guiá-los por um túnel subterrâneo. Animados com o atalho, eles se prepararam para partir imediatamente. Mas uma garota disse que Xinxia não podia andar e pediu que a carregassem. Mas um homem disse que Xinxia seria uma refeição deliciosa para os vermes, e começou a sair. Relutante em abandoná-la, a menina se ofereceu para carregá-la nas costas, mas Xinxia disse para ela ir embora sem ela. Ao entregar sua pulseira, disse à menina para entregá-la a Mofan se o encontrar e dizer a ele que ela havia se isekaiado. Com medo de ser abandonada pelos outros, a menina saiu correndo. Enquanto isso, quando Mofan e a equipe chegaram à cidade, o oficial Cheng sugeriu que continuassem a pé para não atrair a atenção dos monstros. Li Wenji se ofereceu para explorar a estrada, então desapareceu no vento. Nesse instante, 3 feras correram em sua direção, mas ele lançou seu vento para afastá-las. Logo depois, o oficial Cheng congelou 3 monstros e eles foram derrotados diante dele. Enquanto continuavam pela cidade, ouviram um barulho dentro de um beco. Quando Mofan tentou ir para o resgate, o oficial Cheng disse-lhe que o dever deles era destruir o túnel secreto, e que todos os outros poderiam virar comida de monstro. Li Wenji apareceu diante deles e disse ao oficial Cheng que ele havia eliminado todas as feras no caminho. Quando começaram a sair, um homem ferido correu em direção a eles e desmaiou no chão. Ele era um dos homens que havia abandonado Xinxia no porão, e o grupo percebeu que ele tinha sido morto pelos monstros enquanto tentava se esgueirar pelos esgotos. Antes de partir, Mofan notou uma garota usando a pulseira de sua irmã, então correu até ela, mas descobriu que ela não era sua irmã. Depois de ver o nome de Xinxia na pulseira, ele disse a uma garota sem nome que pretende explorar o ambiente. Então ela disse a ele que o uniforme da garota pertencia a um supermercado próximo e sugeriu que todos os homens mortos tentaram passar pelos esgotos a partir do supermercado. O oficial Cheng disse a Mofan que sua irmã não estava entre os homens mortos, então Mofan disse a ele que procuraria no supermercado. Imediatamente, ele começou a se transformar em sua roupa de mago legal e capa mágica antes de lançar seus elementos combinados e começou a partir. Enquanto isso, dentro do supermercado, Xinxia descobriu que monstros vorazes estavam devorando a geladeira. Notando sua presença, um monstro tentou procurá-la e derrubou sua cadeira, mas ela felizmente se escondeu dentro do refrigerador. Do lado de fora, na cidade, 2 esquisitos que trabalhavam para a Ordem Negra notaram que o oficial Cheng e seu grupo estavam indo destruir o túnel dos monstros. No entanto, quando viram Mofan queimando uma besta, o homem mascarado ofereceu-se para destruí-lo em vez disso. Enquanto Mofan se apressava para sair, ele quase foi atingido por um ataque de um monstro e desviou novamente antes de escapar para dentro do mercado. Quando ele tentou encontrar seu caminho, o homem mascarado apareceu diante dele e ameaçou esmagá-lo como um osso inútil. Com Mofan confuso sobre quem ele era, ele decidiu tirar a máscara e disse-lhe que era Yuang, filho de Zhou Yan, cujo traseiro ele tinha chutado no duelo. Ele disse que Mofan tinha arruinado seu rosto e feito com que ele perdesse a chance de entrar na fonte sagrada. Ele contou que sua derrota tinha causado uma despromoção na Ordem Negra, e que a única maneira de restaurar seu ego era eliminando-o. Enquanto ele começava a derramar uma gosma maligna, uma dúzia de monstros apareceu diante de Mofan. Percebendo que não poderia derrotá-los, ele começou a correr e lançou um poderoso inferno sobre eles, mas eles saltaram para fora das chamas. Mofan subiu rapidamente a escada rolante e os atingiu com raios antes de fugir novamente. Ao mesmo tempo, Yuang foi informado por seu parceiro que o oficial Cheng e sua equipe haviam chegado ao túnel, então ele partiu para eliminá-los, deixando as feras continuarem seus ataques. Mas Mofan não se renderia para se tornar jantar e continuou derrotando os monstros. No entanto, ele logo descobriu que estava cercado, mas antes que pudessem acabar com ele, ele correu para uma sala privada. Dentro da sala, ele descobriu que a cadeira de rodas de Xinxia havia sido destruída e a viu escondida dentro de uma geladeira. Quando os monstros tentaram forçar a entrada, Mofan percebeu que eles o eliminariam se ele tentasse sair, mas estava com medo de que Xinxia congelasse até a morte. Dentro do mercado, Xinxia estava começando a congelar com todo o frio, então começou a se arrastar e se escondeu. Depois de se esconder de uma besta, ela caiu e rolou para longe. Ao mesmo tempo, os monstros continuaram forçando a porta, então Mofan decidiu aprimorar suas habilidades. Quando ele apareceu dentro do seu sistema solar, percebeu que seu pingente estava começando a melhorar por causa da água sagrada que ele bebeu. Quando o pingente desapareceu, uma nova luz apareceu, e enquanto os 7 caminhos estelares começaram a queimar, Mofan aumentou para o nível intermediário do seu elemento de fogo. Quando os monstros entraram na sala, encontraram-no envolto em uma aura flamejante, e ele os derrotou naquele instante, transformando-os em lodo.
Ao avistarem seu poder flamejante, os outros monstros começaram a fugir, mas ele lançou suas chamas sobre eles e destruiu o restante com relâmpagos antes de queimá-los. Dentro do mercado, uma besta começou a seguir Shinzia, mas antes que pudesse matá-la, ela perfurou seu olho. Com o irmão deles em dor, as outras bestas decidiram fazer-lhe um favor e começaram a devorá-lo. Então Shinzia rolou para um freezer e se escondeu dos outros. Com os monstros esperando para fazer dela sua próxima refeição, Mofan os queimou instantaneamente e a puxou para a segurança. Mas ela desmaiou em seus braços. Percebendo que ela estava congelando de frio, Mofan fez uma chama arder ao redor deles e a restaurou à vida. Ela disse a ele que sua vida passou diante de seus olhos, mas estava feliz por vê-lo novamente. Mofan disse a ela que sempre a protegeria, e ao lhe dar a pulseira, disse que ela sempre seria especial para ele. Logo, eles chegaram do lado de fora do mercado, e todos os monstros começaram a evitá-los. Com Shinzia surpresa, Mofan disse a ela que ele havia subido para o nível intermediário com a ajuda do livro de Tang Yue, e que todos os monstros de classe inferior teriam medo de enfrentá-lo. Enquanto estavam sentados em um banco, Mofan disse a Shinzia que sua equipe estava indo destruir o túnel secreto, mas tinha medo de que a zona segura se tornasse insegura se eles falhassem na tentativa. Shinzia disse a ele que o túnel era um lugar perigoso e que a estudante desaparecida foi sequestrada após descobrir o local. Ao perceber isso, Mofan pensou em avisar o oficial Cheng e o grupo de que a Ordem Negra estaria esperando para atacá-los. Mas ao dizer essas palavras, ele caiu de exaustão, e Shinzia percebeu que ele estava ferido, então ela curou seu ferimento e ele ficou encantado com a habilidade dela. Quando ele a levou para uma motocicleta, perguntou se ela poderia trazer os mortos de volta à vida, mas ela disse que sua habilidade só permitia curar ferimentos. No entanto, quando ele sugeriu levá-la para a zona segura, ela disse que desejava apoiá-lo no túnel e que sua habilidade de cura seria útil. Enquanto isso, o oficial Cheng e o grupo finalmente chegaram ao túnel secreto e conseguiram eliminar um monstro e salvar uma jovem. Quando o outro tentou gritar pelos outros, o grupo lançou um ataque combinado que brilhou com uma luz colorida e enviou uma grande pedra para dentro do buraco. No entanto, ele explodiu, e vários outros monstros começaram a emergir. Desesperado para mantê-los longe da cidade, o grupo começou a lançar mais ataques e conseguiu destruí-los. Dentro da cidade, Mofan encontrou um enorme monstro que estava em seu caminho, mas enquanto ele se afastava, o monstro o perseguiu até que ele entrou em um beco. Com ambos seguros, Mofan disse a Shinzia que pretende levá-la para a zona segura onde ela estaria mais segura, mas ela disse que seria inútil e sem esperança sem ele ao seu lado. Na escola, o oficial Cheng sugeriu que eles seguissem para um novo túnel, já que os monstros eram ilimitados, mas Yuang e seu parceiro esquisito apareceram diante deles. Quando Yuang revelou seu rosto repugnante, o grupo percebeu que ele era o mesmo perdedor inútil que Joyan havia adotado como filho, e o oficial Cheng o chamou de inútil. Irritado com suas palavras, Yuang lançou gelo neles, mas o líder socou o chão e pedras apareceram para bloqueá-los. Então ele lançou uma chama, e o resto do grupo liberou as suas, atacando os dois idiotas com uma torrente de ataques combinados, que os fez perceber que tinham estragado tudo. Quando seu parceiro tentou fugir, ele foi atingido por gelo e congelou antes de atingir o chão. Com Yuang prestes a perder, ele lançou uma esfera mística que se dissolveu no chão e convocou uma dúzia de bestas para começar a atacar o grupo. No entanto, o grupo aumentou seu inferno e aniquilou os monstros, então Yuang liberou um poderoso gelo que fez uma grande luz se espalhar pelo pátio. Por outro lado, Zancon e sua equipe viram o grande dragão diante deles, mas ele desceu ao chão, deixando um exército de lobos de um olho só e bestas perfuradoras de ossos à sua frente. Quando um lobo começou a avançar em direção a eles, Zancong o obliterou instantaneamente. Ao ver isso, o resto do exército começou a recuar, mas o dragão tomou controle de suas mentes e os comandou para a batalha. Quando Jankon tentou destruí-los, um subordinado se interpôs e disse-lhe para poupar suas forças enquanto eles cuidavam do assunto. Subindo em uma rocha, ele lançou um poderoso raio nos lobos à sua frente, enquanto o outro perdeu a cabeça enquanto continuavam a destruí-los, permitindo que seu comandante apenas passasse. Uma besta tentou atacá-lo, mas foi congelada instantaneamente e destruída. Mas um mago foi esmagado, então o comandante queimou o monstro e correu até ele, mas sua alma deixou seu corpo. Quando o comandante começou a andar novamente, seus homens continuaram abrindo caminho para ele, mas foram esmagados e lançados para um prédio. Quando todos os seus homens foram mortos, Zancon chegou diante do dragão, mas ele voou para longe, então ele o seguiu. Ao socá-lo, o dragão voou para uma torre e soltou um calor poderoso que queimou a armadura do comandante e o lançou ao chão. Mas ele logo voltou, e enquanto ardia em chamas, uma chuva de fogo começou a cair sobre o dragão. Então ele aproveitou a distração e colidiu com isso, criando uma bola de fogo massiva que se expandiu como o sol. Ao mesmo tempo, uma besta com presas começou a se aproximar do oficial Cheng e seu grupo, mas eles estavam exaustos demais para desbloquear.
qualquer nova habilidade. Felizmente, Mofan entrou no pátio e apressou-se a protegê-los. O líder da equipe disse-lhe para fugir, mas Mofan disse-lhe que não teria para onde correr se todos fossem mortos. Então ele se aproximou da besta, e quando começou a arder com uma chama poderosa, liberou um grande fogo que destruiu o monstro e vários outros monstros antes de selar o túnel. Após alguns meses, Mofan e sua família começaram a viajar para uma nova cidade. Com a cidade anterior já destruída, eles esperavam encontrar um novo lugar para chamar de lar. Quando chegaram a um novo apartamento, Mofan decidiu aproveitar o local e achou que essa nova cidade era encantadora. Mais tarde naquele dia, ele decidiu subir para um nível superior. Quando seu pingente começou a brilhar, Mofan tentou meditar, mas caiu de exaustão. Logo, seu telefone começou a tocar e sua professora, Tang Yue, disse-lhe para se juntar a ela em um restaurante. Animado para ver sua paixão, Mofan logo chegou e esperava conquistar ela. Ao se sentar, ele disse que ela estava linda, mas ela disse para ele focar em garotas da idade dele. Ela disse que a única maneira de melhorar seu nível era conectando seus caminhos estelares, mas que ele poderia perder suas habilidades se não os conectasse na ordem correta. Percebendo que ela era uma maga única, Mofan se perguntou quem ela realmente era. Então ela lhe disse que era membro do Conselho dos Juízes, um grupo poderoso de pessoas que rastreavam e eliminavam magos poderosos que quebravam as leis. Ela lhe disse que estava rastreando um membro da Ordem Negra antes do ataque à cidade deles, mas não conseguiu capturá-lo. Mofan decidiu perguntar por que ela o havia convocado. Então ela lhe disse que a água da cidade havia misteriosamente secado e que ela pretendia descobrir a verdade. Ela mostrou-lhe um estranho na rua e disse para segui-lo aonde quer que ele fosse. Ela disse que ele era um exterminador secreto que ela achava ser responsável pela água seca da cidade e decidiu dar-lhe um guia de estrelas, esperando que isso o protegesse de qualquer desgraça. Em troca de sua ajuda, ela prometeu ajudá-lo a despertar o elemento das trevas. Animado com suas palavras, o Simplório concordou em segui-lo. Mais tarde naquele dia, o sujeito misterioso apareceu diante de dois aldeões e perguntou por que o rio havia secado, mas eles não tinham a menor ideia, então ele saiu apressado para descobrir por si mesmo. Enquanto Mofan o observava partir, achou que o sujeito parecia inocente, mas Tang Yue apareceu atrás dele e disse para continuar seguindo-o. Antes que percebesse, Mofan começou a correr montanha acima, percebendo que o cara havia desaparecido de vista. Ao se deparar com plantas murchas, ele se perguntou se o rio realmente havia secado ou se tinha sido queimado por um mago do fogo. Antes que percebesse, Tang Yue abafou sua voz e começou a puxá-lo para trás de uma árvore, mas ele ficou encantado ao encontrar paz entre o plano dela. Pouco depois, um grupo de aldeões começou a passar esperando explorar o rio seco, e Tang Yue empurrou Mofan para longe de seu plano. Enquanto continuavam subindo a montanha, Tang Yue disse a ele que os aldeões pretendiam capturar um espírito elemental que era conhecido por multiplicar as habilidades de um mago para que pudessem vendê-lo por dinheiro. Mofan se perguntou como poderia aumentar suas habilidades para o nível de especialista. Então ela lhe disse para buscar apoio de uma organização rica. Percebendo que não era uma opção, ele se ofereceu para continuar trabalhando para ela. Mas ela o puxou para o lado e eles se esconderam atrás de uma pedra. À frente deles, os aldeões foram confrontados por um novo grupo de uma família poderosa. Quando o líder mandou os aldeões saírem, o aldeão líder disse-lhe que eles têm direitos iguais sobre o campo. Com nenhum dos grupos disposto a sair, decidiram invocar suas chamas para a batalha. Quando ambos os grupos liberaram suas chamas, as árvores ao redor começaram a queimar, e Mofan percebeu que estavam usando seus elementos de nível básico, já que era mais rápido de liberar. Procurando destruí-los, o líder convocou um círculo mágico que explodiu em chamas, permitindo-lhe lançar um soco flamejante que começou a queimar os aldeões. Mas um novo aldeão convocou o chão para proteger o resto das chamas, enquanto o outro lançou um vento poderoso que apagou as chamas e quase jogou todos para longe. Então a família lançou um escudo ao redor deles, mas o tornado conseguiu destruí-lo. Desesperado por vingança, outro membro lançou um corte poderoso que destruiu a montanha e jogou os aldeões de lado antes que fossem eliminados. Com os aldeões exaustos demais para lutar, o líder disse-lhes para sumirem antes que ele incinerasse seus rostos como lixo inútil, então eles se apressaram em sair. No entanto, o cara misterioso, Cao He, apareceu atrás deles e disse que pretendia conceder-lhes mortes rápidas, mas o líder chamou-o de pedaço de merda e mandou-o sumir. No entanto, quando ele revelou seu rosto, eles descobriram que ele era um exterminador bem conhecido. Enquanto Cao He começava a rir como um maníaco, teias místicas o cercaram, e uma aranha demoníaca apareceu diante de seus olhos. Quando tentaram correr, ela os prendeu em uma teia e começou a drenar suas almas. Com Mofan em choque, Tang Yue disse a ele que a aranha era um monstro quebra-espírito cuja teia era inescapável. Antes que se desse conta, o chão se abriu. Então Tang Yue disse a Mofan que o espírito elemental estava prestes a emergir. Nesse momento, o espírito irrompeu como uma chama, e a ameaça começou a rir novamente, percebendo que era um raro espírito de chama rosa. Mas Mofan achou que ele tinha perdido a cabeça. Usando seu flash escuro, ela começou a desaparecer montanha abaixo, até aparecer atrás da ameaça, observando-o absorver o espírito.
Utilizando a distração dele, ela imediatamente convocou círculos mágicos e os combinou em um sigilo maior antes de crescer uma poderosa unha e lançá-la para a frente. Mas ela atingiu o chão e Xiaohu decidiu enfrentá-la. Com sua tentativa fracassada, ela decidiu dizer a ele que veio para prendê-lo. No entanto, ele não se abalou com a presença dela e fez uma cobertura escura o cercar. Ele disse a ela que a estava seguindo há alguns dias e colocou um sabor estranho na comida dela. Nesse momento, Tang Yue começou a se sentir mal e caiu de joelhos, mas Xiaohu achou que ela estava atraente e disse que queria desenvolver a trama com ela ali mesmo. Mas ela começou a exalar um grande fogo, e lava começou a se espalhar pelo chão, desenhando tubarões flamejantes e criando um fluxo de chamas antes de lançar um enorme inferno para derrotar Xiaohu. No entanto, ele conseguiu se levantar novamente, e Mo Fan descobriu que ele estava usando uma armadura mágica, mas ela se dissolveu. De repente, a aranha demoníaca apareceu e prendeu Tang Yue em sua teia. Quando ele tentou atacar, uma chama poderosa voou em sua direção, e Mo Fan começou a se transformar em sua roupa de mago, antes de fazer as chamas descerem sobre Xiaohu. Mas quando a poeira baixou, Mo Fan percebeu que se tinha protegido com uma luz mística. Xiaohu chamou-o de covarde sem espinha e disse-lhe para tentar atacá-lo como um homem de verdade. Percebendo que não tinha chance de derrotá-lo, Mo Fan pediu-lhe para absorver todo o espírito elemental, mas pediu que poupasse sua paixão. Tomando-o por outro canalha como ele, Xiaohu aceitou o acordo, mas ficou triste por abandonar suas intenções de desenvolver um enredo com ela. No entanto, quando Mo Fan conseguiu se aproximar dele, ele convocou um círculo mágico e disse-lhe que havia evoluído para relâmpago de nível médio. Com Xiaohu chocado por essa confissão, Mo Fan levantou a mão para invocar um poderoso raio que destruiu Xiaohu, e fez a cobertura escura desaparecer. Mo Fan tentou correr até Tang Yue, mas ela disse para ele se afastar, pois estava envergonhada de si mesma. No entanto, quando ele estava determinado a ajudá-la de qualquer maneira, ela ameaçou queimá-lo até virar cinzas e disse-lhe para absorver o espírito elemental antes que ele desaparecesse. Então Mo Fan tocou nele e começou a atrair o poder para si. De repente, ele se encontrou dentro de seu sistema solar, e à medida que o espírito elemental fluía para sua nuvem estelar, Mo Fan absorveu toda a chama e a água começou a se formar novamente. Enquanto começavam a sair, Tang Yue encontrou o anel escuro de Xiaohu e decidiu levá-lo para o Conselho de Juízes como prova de sua morte. Enquanto estava em um táxi, Tang Yue disse a Mo Fan que o espírito elemental o tornaria invencível a ataques de fogo e que ele teria a capacidade de aniquilar todos os inimigos. Mo Fan se perguntou por que ela tentou capturar Xiaohu, então ela lhe disse que pretendia descobrir os segredos da Ordem Negra para destruir suas próximas tentativas de atacar uma nova cidade. Quando Tang Yue começou a esquentar, ela puxou Mo Fan para sua trama para que eles culminassem juntos, mas o afastou ao perceber que ele era um novato. Após um silêncio constrangedor, ela decidiu dar-lhe outra chance, mas antes que pudessem desenvolver a trama, ela o afastou novamente, e Mo Fan pensou que as mudanças de humor dela arruinariam sua esperança de algum dia transar. Mais tarde naquela noite, Mo Fan recebeu uma mensagem de Tang Yue, que ameaçou acabar com ele se ele revelasse a alguém que ela tinha pedido seu osso. Quando ele disse a ela que era homem o suficiente para fazê-la chegar ao clímax, ela disse para ele praticar com outras garotas, mas não conseguia parar de pensar no osso dele. Quando Mo Fan começou a voltar para casa, lembrou-se de que Tang Yue lhe disse para não depender de seu guia estelar para melhorar seu elemento estelar, pois ela achava que isso tornaria sua melhoria difícil de alcançar. No entanto, Mo Fan estava apenas interessado em alinhar seu mapa estelar, então decidiu começar a treinar até estar apto para a universidade. Quando ele recebeu uma mensagem de Tang Yue, ela disse que estava disposta a cumprir a parte deles do acordo, e prometeu ajudá-lo a reativar um novo elemento em uma instalação especial de magos. No dia seguinte, quando Mo Fan chegou à instalação, ele se apresentou à recepcionista atraente. Ao perceber quem ele era, ela imediatamente o conduziu à sala de despertar. Dentro da sala, o homem responsável apareceu diante de Mo Fan com uma pedra de despertar para o elemento relâmpago, e chamou-o de garoto rico e inútil que não merecia o presente. Ele disse que suas habilidades internas determinariam o elemento despertado. Mas Mo Fan já tinha ouvido essa merda antes, então ele disse que pretendia despertar um elemento das trevas. Quando a pedra das trevas foi colocada diante dele, o homem achou que ele era sem esperança e inútil. Mas Mo Fan tocou a pedra, e quando ela brilhou com uma luz intensa, ele se encontrou dentro de seu sistema solar. Quando uma esfera escura começou a se formar diante dele, ele descobriu que tinha despertado seu elemento das trevas. Com seu novo sucesso, ele pensou que seria mais fácil conseguir transar na universidade, e quando a pedra começou a brilhar com uma luz mais forte, Mo Fan pensou que estava prestes a adquirir um elemento adicional, mas se perguntou por que a poeira estelar não tinha cor. Quando o homem a viu, disse a Mo Fan que ele havia despertado um raro elemento de invocação e disse que sua família rica ficaria orgulhosa dele. Mas Mo Fan achou que ele o tinha confundido com outra pessoa. Ao chegar em casa, encontrou sua irmã meditando e desejou ajudá-la a andar novamente. Então ficou determinado e pensou em treinar mais até poder comprar um par de asas mágicas para ela. Ao começar a meditar dentro de seu sistema solar, conseguiu alinhar suas estrelas,
e quando uma estrela brilhante brilhou diante dele, descobriu que finalmente poderia elevar seu nível para um patamar superior. Conforme os dias passavam, Mofan continuou meditando em seu sistema solar e conseguiu subir para o nível 3 de poeira estelar. Algumas semanas depois, Mofan chegou à universidade para sua entrevista e estava confiante de que seria admitido na escola. No entanto, quando os juízes começaram a pensar que ele não era bom o suficiente, ele lhes disse que estava disposto a provar seu valor. Então o diretor lhe disse que ele só seria aceito se conseguisse impressioná-los com seu elemento de invocação. E deu a ele uma semana para praticar. Ao voltar para casa, Mofan decidiu ligar para Tang Yue e pediu sua ajuda para desenvolver seu elemento de invocação. Quando se encontraram na ponte, ele disse a ela que estava bonita, mas ela disse que ele era feio e nojento. Enquanto caminhavam, ela disse a ele que o feitiço de invocação era difícil de aperfeiçoar, e uma vez que ele começasse, sua alma vagaria por um mundo dimensional em busca de um monstro que ele pudesse domar. Após alguns dias, Mofan estava pronto para seu exame na universidade. Quando começou seu feitiço de invocação, lembrou-se de que Tang Yue lhe dissera para tentar o feitiço no dia em que se encontraram e prometer ajudá-lo se o feitiço desse errado. Quando seu pingente brilhou, seus olhos se iluminaram e sua roupa começou a se transformar em uma capa de mago. Mas uma vez que uma estranha escuridão se espalhou pelo chão e Mofan começou a correr dentro da dimensão de invocação, de repente uma besta rugiu diante dele e ele caiu de uma montanha. No entanto, quando viu o lobo, ficou encantado e decidiu escolhê-lo para si. Após alguns minutos, pegou uma corda e tentou capturá-lo, mas quase foi esmagado. Ao mesmo tempo, começou a tossir molho de tomate no mundo real, pois estava enfraquecido por ficar dentro da dimensão por muito tempo. Quando Mofan percebeu que não poderia domar o lobo com sua força física, ele decidiu invocar um selo, e quando lançou uma luz sobre a besta, ela voltou para dentro dele, selando seu controle sobre o lobo. Assim, eles se tornaram melhores amigos e uma marca apareceu na besta. No exame, os juízes ficaram chocados ao perceber que Mofan conseguiu domar uma besta diante deles. Quando o lobo saltou para fora do círculo mágico, eles perceberam que era uma raça de lobo espiritual. No entanto, Lu Song, que esperava encontrar uma vaga na universidade, não ficou impressionado e ameaçou destruir o lobo como um filhote. Quando ele desapareceu usando sua onda de terra, desafiou o lobo para uma luta, então Mofan aceitou. Ao comando de Mofan, a besta cuspiu uma poderosa areia, mas Lu Song desapareceu e convocou uma onda de terra para desacelerar a besta. Mas ela começou a correr mais rápido, e quando ele convocou uma parede, ela pulou por cima, mas ele desapareceu e começou a correr como uma lesma inútil. Determinado a provar sua força, Lu Song fez o chão se abrir e grandes correntes de gelo emergiram para prender o lobo. Mas Mofan ficou com raiva e seus olhos começaram a brilhar. Levantando a mão, ele convocou uma nuvem escura sobre Lu Song, pronto para aniquilá-lo com seu trovão. Mas eles perceberam que ele era um mago de relâmpago de nível médio. Mofan chamou Lu Song de escória inútil e ameaçou obliterá-lo por machucar seu lobo. Com medo do desastre iminente, os juízes pediram a Mofan para perdoar a escória inútil, e disseram que o teriam aceitado imediatamente se ele tivesse dito que era um mago de relâmpago. Quando as correntes desapareceram do lobo, Mofan fez as nuvens escuras sumirem, e o lobo voltou para ele. Com a paz restaurada, o diretor disse a Mofan que ele foi aceito na universidade e que seria admitido na classe de invocação. Após algumas semanas, Mofan entrou na instituição e ficou encantado ao ver seus sonhos se tornarem realidade. Mas dentro da classe, ele descobriu que apenas 7 alunos foram aceitos neste departamento e que suas chances de conseguir uma namorada eram quase nulas. O professor, senhor. Jiang disse aos alunos que esta aula era especial e que eles competiriam com outros alunos em uma cerimônia de boas-vindas para testar suas habilidades completas, mas os alunos se perguntaram de que tipo de teste ele estava falando. Mais tarde naquele dia, quando Mofan chegou ao seu novo dormitório, um novo aluno entrou no quarto e Mofan pensou que ele teria todas as melhores cantadas para as garotas, porque seu cabelo parecia legal. O cara se apresentou como Man Yan, mas quando Mofan tentou se apresentar, outro cara apareceu e disse que era Pingu, o terceiro colega de quarto deles. Quando Man Yan perguntou a Mofan sobre seu elemento, ele disse que só tem um elemento de invocação. Pingu disse a ele que sua cerimônia de boas-vindas seria um evento de combate de bestas na arena da escola com outros calouros como ele, que estavam dispostos a desafiar sua besta de invocação e provar suas habilidades para todos. Pingu disse a ele que sua melhor chance de conquistar as garotas era vencendo o evento. No entanto, naquela noite, Mofan começou a sentir falta de sua paixão e desejou poder descansar novamente entre os planos de Tang Yue. Quando começou a meditar, apareceu em seu sistema solar e um sigilo se formou atrás dele. Antes que percebesse, ele estava caminhando na dimensão de invocação, e seu lobo ficou encantado ao vê-lo. Com seu pingente, ele passou uma energia mágica para o lobo, dizendo-lhe que havia alcançado o nível 3 no elemento de invocação poeira estelar. Logo, eles começaram a correr pelo campo dimensional. No dia seguinte, com Mofan pronto para a cerimônia de boas-vindas, Man Yan disse que ele era misterioso e decidiu perguntar sobre sua besta invocada.
Então Mofan disse a ele que tem um lobo espiritual. Naquele momento, sua cabeça começou a doer, e ele começou a correr dentro da dimensão de invocação. Diante de seus olhos, o lobo estava lutando contra uma grande ave, e ao atacá-la, conseguiu puxá-la para o chão, mas ela voou para longe. Mofan correu até a besta, e percebendo que estava gravemente ferida, lançou uma energia mística de seu pingente para restaurá-la à vida. Dentro da arena da escola, os colegas de equipe de Mofan estavam prontos para a batalha, mas achavam que ele era um perdedor inútil e indesejável, que só lhes traria derrota. Quando o diretor ordenou o início do evento, Haifu avançou para o desafio e um novo grupo de estudantes apareceu diante dele. Enquanto avançavam, Haifu convocou seu sigilo e uma grande rachadura rasgou o chão, permitindo que um grande escorpião emergisse. Com medo por suas vidas, os idiotas começaram a fugir, mas o monstro os perseguiu e tentou esmagar um antes de quase morder outro. Percebendo que os alunos estavam prestes a ser pulverizados, um professor decidiu convocar um círculo mágico e fez uma rocha aparecer diante do escorpião. Mas o estudante voltou para aproveitar esta oportunidade e lançou uma luz ofuscante no monstro. Haifu disse ao cara que seu monstro não se incomodava com a luz. Então socou o chão e jogou o estudante contra uma parede, antes de ele cair em uma sarjeta. Querendo vingar seu amigo, outro estudante levantou a mão para invocar um raio e o lançou no escorpião para criar uma ferida, mas ele perfurou o chão diante deles. Com o resto dos estudantes com medo, o monstro os derrubou. No entanto, outro grupo de estudantes começou a liberar seus próprios elementos até que o monstro desapareceu. Percebendo que estavam começando a perder, o Wang Lin empurrou um colega, dizendo-lhe para enfrentar o próximo desafio. Mas ele estava com medo e pediu a Mofan para tomar seu lugar. Mas ele disse que seu lobo estava ferido e que precisava de uma pausa. Sem ninguém mais disposto a tomar seu lugar, o garoto decidiu avançar. Quando ele convocou um sigilo, todos pensaram que um monstro enorme estava prestes a emergir. No entanto, um filhote apareceu diante deles, e todos começaram a rir do perdedor nojento. Esperando humilhá-lo, um estudante correu em sua direção e começou a desaparecer enquanto evitava o filhote até que o perdedor caiu de vergonha. Quando ele se foi, outro colega apareceu e imediatamente comandou um monstro de pedra a sair do chão. Enquanto os estudantes corriam de seus poderosos punhos, alguns outros estudantes lançaram suas chamas contra ele, mas ele saiu ileso e os destruiu com um golpe. No entanto, eles começaram a liberar seus elementos combinados e conseguiram rachar a pele de lama dele, com seu monstro prestes a ser destruído. O cara decidiu se render. Nesse momento, um novo colega, Wang Li, começou a invocar um pássaro perfurador de ossos. Quando pousou diante dos estudantes, Wang Li ameaçou fazer sua besta comer os ossos deles no café da manhã. No entanto, Lu Song decidiu desafiá-lo e prometeu cozinhar seu pássaro após matá-lo. Quando a besta voou em sua direção, Lu Song lançou gelo no chão e correntes de gelo surgiram para prender a besta, jogando Wang Li no gelo. Naquele instante, a besta congelou e foi derrotada. Percebendo que seu trabalho estava feito, Lu Song começou a sair, mas os outros alunos achavam que Mofan era um perdedor vergonhoso que estava com muito medo de levar uma surra. Quando Mofan tentou confrontá-los, o Sr. Jiang disse-lhe para ignorar as vozes deles e voltar para seu dormitório. Mas Mofan disse a ele que seu lobo havia se recuperado de sua lesão. Ao se colocar diante dos desafiantes, ele lançou um sigilo que convocou seu lobo do chão. Com um rugido poderoso, a besta afastou os inimigos. E quando um novo grupo cercou o lobo, uma garota lançou um escudo de água para proteger um cara, mas o lobo saltou em direção a ele e destruiu o escudo. Outro o atingiu com um raio, mas a besta saiu ilesa e criou um tornado com um rugido. Mas o último cara recuou, usando sua onda de terra, e decidiu lançar uma parede de vinhas como cobertura. No entanto, o lobo a destruiu, e a garota desmaiou de medo. Mas a besta apenas lambeu seu rosto e começou a ir embora. Logo, os colegas de classe de Mofan decidiram agradecê-lo por garantir o sucesso deles. Mas Mofan perguntou ao diretor por que eles eram os únicos alunos que tinham algo a perder ao falhar no concurso. O diretor disse a ele que eles seriam recompensados com os recursos destinados aos outros alunos se conseguissem sobreviver aos ataques de todos os alunos. Mofan achou que era um ótimo negócio e decidiu desafiar todos, prometendo tomar os recursos para si. Logo, os estudantes se reuniram diante dele e o chamaram de novato feio e sem cérebro que merecia ser pulverizado por suas ambições. Mas Mofan estava determinado a se tornar o mago mais forte da escola e achava que só poderia conseguir isso adquirindo os recursos deles para si. Enquanto os estudantes liberavam seus elementos, o lobo os afastou e destruiu todos. Quando novos estudantes apareceram, eles imediatamente invocaram seus elementos. Quando um estudante lançou suas chamas na besta, ela as espalhou para os outros estudantes e saiu ilesa. No entanto, um novo aluno chegou e se apresentou a todos. Ele disse que era da família Zhuang e que tinha vindo para aniquilar Mofan. Quando ele lançou um poderoso tornado na esperança de lançar a besta para o lado, ela saltou em sua direção e rasgou suas roupas. Então Zhuang aumentou o poder de seu vento e uma garota o apoiou com suas chamas, finalmente lançando o lobo no ar. Mas ignorou o ataque. Ao comando de Mofan, começou a correr em direção a...
Menina, mas vinhas mágicas surgiram do chão e conseguiram contê-lo. No entanto, ele se libertou e acabou derrubando a menina. Querendo acabar com ele, outro estudante lançou um vento poderoso e logo estava correndo em sua direção. Então Mofan convocou seu relâmpago e tentou acabar com ele, mas como ele conseguiu desviar, o último o queimou como um peixe. Com o resto dos estudantes reunidos diante dele, eles tentaram correr até ele, mas o lobo os obliterou antes que Mofan desencadeasse uma chuva de trovões para fritá-los. Esperando derrotá-lo, um idiota inútil de uma família rica chamado Kang decidiu confrontar Mofan. Ele disse que ele era um ninguém nojento de uma família de ninguém, que só merecia limpar a bunda dele. Mas Mofan disse que preferia chutar o traseiro dele. Levantando a mão, Mofan convocou uma nuvem escura sobre ele, e um poderoso raio desceu sobre ele. Mas por sorte, ele foi salvo por uma cobertura mágica de seu professor, e percebeu que o chão estava queimado ao seu redor. No entanto, quando ameaçou lançar seu próprio ataque, o professor disse-lhe que ele estava desqualificado por ser muito inútil, e convocou um vento para jogá-lo de lado quando ele tentou ser teimoso. A apenas uma vitória de ganhar o concurso, o professor disse a Mofan para continuar seu reinado de terror, mas os outros alunos fugiram de medo. No entanto, uma nova garota, Munu, decidiu aceitar o desafio de se tornar a Mulher Maravilha. Ao se aproximar dele, ela disse que seria sua nova desafiante, mas ele achou que ela era muito atraente para um duelo e ofereceu dividir seus ganhos com ela, porque ele era um idiota apaixonado. No entanto, ela achou que ele era muito feio e disse que o rosto dele parecia uma porcaria. That one there was a violation, personally I wouldn't have it. Quando um vento feroz começou a soprar ao redor deles, Mofan ofereceu a ela uma divisão de 50% dos seus ganhos, mas ela mandou ele se ferrar e lançou um novo vento para jogá-lo longe. Sem chance de revidar, Mofan tentou escapar em seu lobo, mas o vento o levou embora. No entanto, a besta continuou avançando até ser apanhada pelo vento. Quando começou a cair em direção ao chão, Munu lançou uma brisa para suavizar sua aterrissagem, deixando-a exausta. Mofan agradeceu a ela por sua misericórdia e disse à besta para retornar ao seu mundo dimensional. Quando desapareceu, ele convocou um poderoso trovão que Munu conseguiu evadir, então ele lançou um relâmpago do céu, mas ela desviou com uma sombra voadora. Ao lançar um sigilo, ela liberou um feitiço que convocou vinhas grossas para prender Mofan, mas o professor dele se perguntou como a cerimônia de boas-vindas se tornou uma batalha completa. Enquanto os estudantes começavam a celebrar sua vitória, Munu decidiu separar as vinhas e disse a Mofan para se render como um perdedor sem esperança, mas percebeu que ele não estava dentro da prisão. Antes que ela percebesse, ele apareceu atrás dela usando seu flash sombrio e disse que poderia facilmente destruí-la como lixo. Então, ela fez as vinhas voltarem para o chão e se rendeu como a perdedora. Com todos os alunos descontentes com o resultado, o diretor disse a eles que Mofan era um inútil de uma cidade arruinada e que eles deveriam se inspirar em sua triste história para se tornarem o próximo Merlin. Ele disse que Mofan receberia todos os seus recursos e que eles poderiam pular de um penhasco se não estivessem satisfeitos. Encantados com seu sucesso, os colegas de classe de Mofan começaram a jogá-lo para o alto. No dia seguinte, Mofan percebeu que seus outros colegas de quarto haviam desaparecido, então Pingu lhe disse que eles fugiram porque tinham medo dele. Maian lhe disse que todos os estudantes o odeiam por roubar seus recursos, mas Mofan achava que eles eram um bando de perdedores idiotas que nunca mereceram nada. Incendeie seu coração, vá além dos seus limites e assista a este próximo vídeo.